Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. A igreja. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Todos juntos? versículo 9, 2, 3 e... Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Quantos precisam de oração? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estar diante da tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, pela tua palavra, nos dê clareza, nos dê entendimento, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós estamos estudando, começamos a estudar sobre as parábolas de Jesus. Na sexta-feira passada, nós aprendemos o que é parábolas, o propósito das parábolas. Nós aprendemos um pouquinho da sua origem. E então hoje nós vamos começar a falar de algumas, em especial uma que nos chama muita atenção, que é conhecida por todos como a parábola do semeador. Nós já aprendemos que a partir do século 7 em diante, se não me falha a memória, foi o século 15 ou 16, aonde veio as separações dos capítulos, versículos e epígrafes, né? Para melhor compreensão dos irmãos, para melhor encontrar os capítulos, versículos, os textos escolhidos, e foi colocado as epígrafes. Mas ao lermos esse texto, e se pudéssemos atualizar a epígrafe do texto, eu colocaria como a parábola das terras. Por quê, pastor? Porque se você parar para analisar esta parábola que acabamos de ler aqui, ela fala em destaque das terras e tipos de terras. Por quê? O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, a única coisa que muda são as terras. E as terras aqui, aonde a semente vai caindo, elas representam tipos de pessoas. Então nós vamos observar, como nós já aprendemos, que toda parábola, ela tem um propósito: ensinar verdades acerca do reino de Deus. Repito, toda parábola, ela tem um propósito: ensinar verdades a respeito do reino de Deus. E a verdade que podemos extrair desse texto é que a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus, ela é única. O semeador é único, mas o que muda são os ouvintes, aqueles que estão ouvindo
a palavra do Senhor. Quando chegarmos ao final desse estudo, desta parábola, a pergunta que tem que estar no nosso coração é: que tipo de terra que eu sou? Que tipo de ouvinte eu sou? Diante disso, vamos pegar o texto e examinar o texto para nós nesta noite, em nome de Jesus. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que puderam estar hoje. Eu sei que essa semana tem sido muito corrida, né? Tem gente que veio ontem para o ensaio, veio para o culto quarta-feira, os músicos, grupo de louvor, está ensaiando segunda, terça, é bem corrido mesmo. Mas eu tenho certeza de que o Senhor vai abençoar mais e mais a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. E amanhã ainda nós temos festa aqui na igreja, domingo, em nome do Senhor Jesus. Na segunda-feira fica todo mundo de folga aí, para descansar bastante, em nome do Senhor Jesus. Se quiser fazer churrasco, pode me chamar que eu vou também, em nome do Senhor Jesus, para comemorar esses dias. Tá bom? Vamos lá? Versículo 1, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente. Ajuntou-se muita gente. Então observe aqui, que há muitas pessoas ouvindo as palavras de Jesus. Preste atenção, há muitas pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: agora vamos lá. Eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, quando começamos a estudar a palavra do Senhor, e chegamos no Evangelho de Jesus, nós encontramos 4 livros que falam a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Mateus, qual é o próximo? Marcos, Lucas e João, nosso irmão João. Então vamos lá. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, esses 3 primeiros livros, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, que são evangelhos ou escritos semelhantes. Estão no mesmo lugar, porém de visões parecidas, não iguais, mas visões parecidas. Quando você começa a estudar as parábolas de Jesus, você vai observar que há parábolas que, como nós aprendemos sexta-feira passada, só estão no livro de Mateus. Há parábolas que só estão no livro de Marcos. Há parábolas que só estão no livro de Lucas. Também nós precisamos entender que, conforme nós vamos ler as parábolas, nós temos que analisar o contexto. E conforme nós vamos estudando, você vai chegar à conclusão que há contextos em certas parábolas que são diferentes. E aí a pergunta: pastor, por que tem a mesma parábola, mas são contextos diferentes? Logo entendemos que o Senhor, Ele não falou apenas uma vez essa parábola. Ele falou mais de uma vez a parábola. Outra coisa importante é que há parábolas, inclusive esta parábola, a parábola conhecida como a parábola do semeador, que para nós hoje vai se tornar a parábola das terras. Jesus fez questão de ensinar o que significava esta parábola, qual lição eles poderiam extrair desta parábola. Até aqui, amém? Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 4. Versículo de número 4. Diz assim: e quando semeava, o semeador saiu a semear, e quando semeava,
uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Nós estamos observando aqui o primeiro campo, a primeira terra, ok? O primeiro tipo de pessoa que está ouvindo a semente, que é a palavra de Deus, ou recebendo a semente, ouvindo a palavra do Senhor. Lembre-se, esta parábola, ela fala dos ouvintes. E quando falamos de ouvintes, eu tenho alguns textos aqui que é bom compartilhar com os irmãos, e você que gosta de anotar, se você puder, anote em nome do Senhor Jesus. Eu vou precisar aí de 6 irmãos para começar. Quantos irmãos eu disse? 6 irmãos. 6 irmãos. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Um outro irmão, por gentileza. João capítulo 4, versículo 40 ao 42. João capítulo 4, versículo 40 a 42. Um terceiro irmão, por gentileza. João capítulo 5, versículo de número 24. Terceiro irmão, por gentileza. João capítulo 5, versículo de número 24. Um quarto irmão, por favor. Um quarto irmão, pega a sua Bíblia aí. É culto de ensino. Romanos capítulo 10, versículo 17. Um outro irmão, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Um outro irmão, por gentileza. Ou uma irmã. Tiago 1:19. Tiago 1:19. Vamos lá então? Primeiro irmão que encontrou Mateus, capítulo 7, versículo 24, por gentileza, levante sua mãozinha, fique em pé. A Nilda encontrou. Mateus 7, 24 ao 27. Você que gosta de anotar, anote. Tipos de ouvintes, algumas referências aqui. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmãos? Vamos lá, recapitulando. Essa parábola fala dos ouvintes, 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. O texto que foi lido está falando dos irmãos ou das pessoas, 2 pessoas propriamente dito, 2 classes de pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Aqueles que ouvem, guardam no seu coração e praticam, e aqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. E Jesus é muito claro porque ele está dizendo assim, ó, aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor, a vida espiritual dele é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, o telhado pode tremer. Quem já ouviu aquele barulhinho do vento na janela? Quem já ouviu aquele barulho, sabe? Vem aquele barulhinho do vento, parece que vai derrubar a casa, mas a casa ela continua de pé. Agora aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, a casa dele, na primeira tempestade não aguenta ficar de... Vamos lá? João capítulo 4, versículo 40 ao 42. Vitória. João 4, 40 a 42. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram que se hospedasse com ele, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra.
Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falastes, Olha aí. mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Então os samaritanos estavam ouvindo e eles creram porque eles começaram a ouvir não apenas o testemunho da samaritana, mas do próprio Jesus. João 5:24. João 5:24. Irmã Valdiquez. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Olha só como é importante, irmão, você ouvir a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. Amém ou não amém? Maravilha, vamos lá. Mas esse aqui, acho que não precisa nem abrir a Bíblia, né? Todo mundo sabe de qual é salteado. Vamos ler todos juntos então? Esse é muito conhecido. Romanos 10:17. 1, 2, 3 e... diz. É pelo ouvir e o ouvir. Amém? Então vamos lá. Mais um texto falando sobre ouvir a palavra, guardar a palavra. E por isso que nós temos fé. Porque nós estamos ouvindo a palavra, que é a semente. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:6. 1 Tessalonicenses 1:6. Quem encontrou, por gentileza, sem briga, tá? Fica em pé. Isso. E vós fostes feitos... Primeiro isso mesmo. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Tiago 1:19. Tiago 1:19. Olha como é importante ouvir a palavra do Senhor. Tiago 1:19. Assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardia para falar e lenta para se irar. Amém? Então, como é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. E quando se trata de ouvir a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos aconselha até a ouvir mais e falar menos. Já dizia um sábio que Deus deu uma boca e 2 ouvidos. Para quê? Para você ouvir mais e falar menos. Amém? Como assim, pastor? Não se pode crer naquele de quem não se ouviu. Não se pode crer naquele de quem não se ouviu. Nós pregamos esses dias aqui sobre o Deus de Elias. Eliseu só falou e viveu o que viveu porque ele ouviu falar, presenciou, viveu com Elias e conheceu então o Deus de Elias. Não é verdade? Vamos ler aqui alguns versículos. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14 ao 17. Romanos 10, versículo 14 ao 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender nessa parábola o seguinte: a semente é a palavra de Deus, o semeador, Cristo, e as terras representam os nossos corações, ok? Então, esses tipos de ouvintes, essas terras que estão sendo semeadas, estão ouvindo. Como estão ouvindo?
como estão recebendo. Por isso que hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nesta parábola que Jesus está falando, o semeador representa o próprio Cristo. Mas hoje, quem é o semeador? O Espírito Santo, através da minha vida e através da sua vida, a qual nós lançamos a semente, que é a palavra de Deus. E tudo isso acontece, a igreja cresce, as coisas acontecem, porque eles estão ouvindo a palavra do Senhor, e enquanto eles recebem a semente, o Espírito Santo vai trabalhando. Eu quero que os irmãos, por gentileza, quem puder encontre, João 16, é culto de ensino, né? Então, vamos anotar, vamos ler, vamos participar. Me ajude aí. João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. João 16, versículo 7 ao 13. Sem briga, tá, gente? Um de cada vez. Fica bonitinho. Vamos lá. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Amém? Então, quem vai nos ajudar a falar da palavra, a semear a palavra? O Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, por isso que é importante nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia. Por quê? Porque eu sei que por mais que você leia hoje aqui, e você não consegue memorizar, guardar, falar, aquilo que você leu já está no seu subconsciente. E quando você precisar, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Ele vai te ajudar a lembrar. Lembrar o quê? Lembrar o que eu li, lembrar o que eu estudei, lembrar o que eu aprendi. É igual o irmão que Deus falou para ele que ele ia entrar na faculdade e ele tinha que fazer a prova e ele não estudou. Não estudou, não estudou, não estudou, chegou na prova, foi reprovado, ficou chateado com Deus. E perguntaram para ele, por que você está chateado com Deus? Porque Deus falou para mim que eu ia passar na prova e eu não passei. Aí o irmão perguntou, mas você estudou muito? Eu não estudei porque Deus falou que eu ia passar. Então, irmãos, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós aprendemos. Você não vai lembrar de algo que você não sabe, a não ser que dê uma revelação, algo muito sobrenatural em certa ocasião. Amém ou não amém? Por isso que é importante nós estarmos aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Por isso que é importante, outro ponto importante aqui, que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. As crianças virem para a igreja. Porque você pode ver o menininho ali, ele está escrevendo no papel, está brincando ali, desenhando. Mas você pode ter certeza, a mente de criança, ela está absorvendo tudo. Você já parou para lembrar que tem hino que você lembra da tua infância e você nem, mas rapaz, como que eu lembro desse hino se eu nem cantava direito esse hino? Porque está aqui no seu subconsciente. Vai guardando, vai armazenando. Tem gente que às vezes até fala assim, pastor, o senhor é velho demais, o senhor lembra esse hino? Eu falei, lembro, mas saber direito eu não sei, mas eu lembro desse pouquinho assim. Por quê? Porque a pessoa é criada na igreja, está ouvindo ali, está guardando. Então o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você já ouviu. Aquilo que você não ouviu, irmão, só revelação. Amém ou não amém? Então vamos lá. Nós precisamos entender também, quando estudamos essa parábola, que há pessoas
que elas, como ouvintes, elas terão um coração endurecido. Elas não vão querer dar ouvidos à voz do Senhor. Serão pessoas duras de coração. Serão pessoas incrédulas. Serão pessoas que não vão crer. E também nós sabemos que há uma atuação maligna para que a semente do Evangelho, que é a palavra de Deus, não seja lançada. Mais 2 irmãos aí, vamos lá. Hoje você vai matar a saudade de ler versículo bíblico. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo de número 14. Outro irmão, 2 Coríntios 4:4. Tá bom? Marcos 16, 14. Quem encontrar, fique em pé. John. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Olha aí. E dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, há 2 versículos que acabamos de ler. Paulo falando da atuação do maligno, para que eles não consigam compreender a palavra do evangelho. Amém? E o outro versículo que lemos fala de Jesus puxando a orelha dos discípulos, porque eles foram incrédulos, não acreditaram que ele tinha ressuscitado. Ou seja, há pessoas que por mais que você lance a semente, ela não vai querer receber a semente. É aquela pessoa de coração duro, ela não quer receber a semente, de jeito nenhum. Não vai nem cair na beira do caminho, ele não vai permitir nem chegar perto da semente. Outro são aqueles que o Satanás estará trabalhando, arquitetando, para que o evangelho não chegue a certa pessoa. Pois bem, nós entendemos que o semeador é Jesus. Nós entendemos que a semente é a palavra. E agora vamos falar no versículo 4 que lemos a respeito dos ouvintes ou da terra. A semente que caiu à beira do caminho ou ao pé do caminho. Segundo o próprio Jesus, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem, nem se esforçam para compreendê-la. Isto permite que as nocivas aves do céu venham e arrebatem a semente. Foi nesse texto, irmãos, foi através dessa parábola, no ano de 2017, que o Espírito Santo ministrou meu coração. A importância de todo culto de ensino. Culto de ensino é o culto da palavra. Culto da palavra é o culto em que a semente está sendo semeada com mais frequência, porque a maior parte do culto é para a palavra. E foi aonde o Espírito Santo colocou ao meu coração esse costume que os irmãos veem, de todo culto de ensino, pelo menos 1 minutinho, nós ficarmos de joelhos orando, pedindo para que o Senhor nos ajude a viver aquilo que ouvimos, que é a semente da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque você já percebeu e já conversou com alguém que o culto foi tremendo, o culto foi uma bênção, e você pergunta para a pessoa assim, mas e aí? E a palavra? O que foi? Como é que foi? Onde que leu? Rapaz, eu não sei, só sei que foi uma bênção. Sabe o que é isso? Satanás, já roubou a semente. Nem acabou o culto, a semente foi lançada, a pessoa está com o corpo presente aqui,
Mas a mente, está fora. A semente cai, ou seja, a palavra está sendo liberada, mas quando o mal chega, o pastor libera uma palavra aqui, ele está assim, oh meu Deus, eu tenho que pagar a conta amanhã, vai vencer amanhã, tem um trabalho amanhã, tem isso e aquilo. O corpo está aqui, mas ele não está. A semente, o que está acontecendo, pastor? O diabo, como ave, está vindo e levando a semente. Por isso que nós não podemos perder esse hábito de todas as vezes que nós pararmos para sentar, estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, pelo menos um minutinho. Senhor, ajuda essa semente, essa palavra que foi liberada para nós, que foi lançada na nossa vida, ela germinar, dar frutos. Ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu possa colocar em prática a Tua palavra. Não permita que a ave, que é Satanás, venha roubar a palavra, roubar a semente. Então, a primeira classe de pessoas, de ouvintes que Jesus está falando, é esse tipo de pessoa, a qual a palavra é lançada e o diabo rapidamente toma a palavra. Ele nem vive um pouquinho da semente. Agora vamos para o segundo tipo de ouvinte. Para quem tem língua presa, irmão, igual eu, meu Jesus. A semente que caiu em meio aos pedregais. Só vou falar mais uma vez, porque eu tenho língua presa do LR, irmão. Pense, pedregais. Vamos lá. Versículo de número 5. Versículo de número 5. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Eu até fiz algo importante aqui, eu anotei. As pedras em meio à terra, ela representa tropeços morais, vícios, pecados sedutores, maus hábitos. Esse tipo de terreno, além de ser raso, tem pedras por baixo. Ou seja, são crentes que na superfície demonstra ser uma coisa, mas interiormente é outra. Ou seja, a semente que a palavra de Jesus, do Senhor, ela é lançada, mas devido interiormente, ele está cheio de pedra, cheio de maus hábitos, cheio de pecado, cheio de coisas que atrapalham a semente para poder entrar, criar raiz. E quando vem as provações, Jesus falou, ele vai explicar o motivo, vai traduzir o que isso significa. Quando vem as provações, as tentações, as tempestades da vida, ele não aguenta. Por quê? Porque não criou raiz. Pastor, esse ouvinte que representa semente nas pedras, solo com pedra, ele representa aquela pessoa que vive uma vida dupla. Por fora parece que é só terra, mas debaixo tem um monte de pedra escondida. Então a semente cai, até nasce, mas ela não cria raiz, não pega firmeza. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre esse tipo de pessoa, que tem ânimo dobre. Vamos lá. Primeiro irmão aí, por gentileza, vamos lá. Salmos 119, verso 113. Salmos 119, verso 113. Outro irmão, por gentileza, Tiago 1:8. Tiago 1:8. O outro irmão ou irmã, por gentileza, Tiago 4:8. Salmos 119, versículo 113. 113, querido John Bonitão, da Jéssica. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Amém? Então observe, irmão, que o Senhor
Deus não gosta, fica aborrecido com pessoas de ânimo dobre. Ok? É 113, tá? Você colocou 103. Vamos lá. Tiago 1,8. Tiago 1,8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que isso quer dizer, pastor? Ele não tem uma vida instável. Está crente hoje, amanhã não está. Você já viu aquele irmão? Que ele é inconstante na igreja? Você fica até agoniado com ele, porque quando você pensa que ele está crente, que ela está crente, desanimou, esfriou, não consegue ficar firme. Ou seja, a pessoa de ânimo dobre, ela é inconstante. Mais um versículo, Tiago 4,8. Tiago 4,8. Tiago 4,8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Amém? Então, a semente que caiu em meio às pedras representam pessoas de ânimo dobre, que a semente cai, mas não cria raiz, e por não ter raiz, ele vive uma vida de aparência, bonita em cima, mas não tem firmeza embaixo. Vem o vento, vem a tempestade e leva tudo e arranca tudo. Por quê? Porque não tem raiz. As pedras de maus hábitos, pecados, vícios, está aqui dentro do seu coração. Por isso que ele não consegue ficar firme. Vamos lá? Primeiro ouvinte, terceiro ouvinte. Terceiro ouvinte. Versículo de número 7. Diz assim: e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. Por gentileza, irmãos, dois irmãos, Lucas 8,14, Lucas 8,14, Provérbios 24, 30 ao 32. Obrigado, viu, Lino? Lucas 8,14, John. E ao que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Amém? Vamos lá? Diante disso, a semente que cai entre os espinhos e ela é sufocada, representando aquelas pessoas que só se preocupam com as coisas dessa vida, materiais, sabe? Que muito hoje, para o nosso tempo, é aquela pessoa que vive ansiosa, tem aquela ansiedade a mil, com conta, com isso, com aquilo, com vida financeira, com tudo isso. E esquece o principal, que é a vida com Deus. Vamos ler o que o Salomão fala sobre isso? Provérbios 24, 30 ao 32. Provérbios 24, 30 ao 32, quem encontrar pode ler. Provérbios 24, 30 ao 32. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Amém? Ou seja, o que Salomão está dizendo, o preguiçoso, ele não se preocupa com nada, com a sua vida, e vai deixando acumular, vai crescendo os espinhos, sujeira. Quem é caseiro aqui, né, sabe que se não tomar conta do jardim, não tomar conta das coisas, quando o patrão chega e se não está tudo arrumado, irmão, toma bronca. Tem que estar
tudo no jeitinho, tudo bonito, arrumado, cortado. Por quê? Porque o patrão, o dono, quer bem feito. E isso, trazendo para a vida espiritual, tem pessoas que deixam de cuidar de si mesmo. Deixam de cuidar de si mesmo, se preocupam com tantas outras coisas e o principal não se preocupa. E é isso que Jesus falou ali em Lucas 8,14. Se preocupa com tanta coisa, com os deleites desta vida, com riqueza, seus cuidados, e o principal, que é a sua vida, deixa de lado. A sua intimidade com Deus, sua vida pessoal com Deus, deixa de lado. Agora vamos lá. Versículo de número 8. Versículo de número 8. A outra semente caiu em uma boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outro a 30. Por gentileza, vamos ler um texto aqui. Isaías capítulo 37, 31. Quem puder aí, por gentileza. Isaías 37, versículo 31. Outro irmão, Isaías 55:11. Fala do poder da semente, do poder da palavra. Isaías 37, 31. Quem encontrou? Jéssica do John. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Isaías 55:11. Nilda do Janils. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, irmãos? Então observe que a pessoa que recebe a semente, ela é considerada como uma boa terra. E nós já lemos alguns versículos aqui. Qual é a boa terra? É aquele ouvinte que recebe a semente e pratica. Ele vai dar frutos. 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Observe que o solo muda, os ouvintes mudam, mas a semente é a mesma, é a palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, eu sei que nós precisamos sempre nos atualizar. Mas eu sou a favor que a igreja se atualize, mas não fique mundana. Porque o que ainda continua mudando pessoas, o que ainda continua libertando vidas, é a semente, que é a palavra de Deus. E quem recebe a semente, guarda no coração, e se esforça, e como nós já lemos aqui, pede ao Espírito Santo para que nos ajude a colocar em prática, ele dá frutos. E a Bíblia diz assim, ó: vocês têm que dar frutos e os vossos frutos permaneçam. E quando nós ouvimos esta parábola, nós chegamos à conclusão para fazer uma pergunta para nós mesmos: que tipo de solo eu sou? Será que você é aquele irmão que está aqui na igreja, mas a cabeça está lá, ó, voando? Que a semente é lançada, tu nem vê a semente, o diabo já... Será que você é aquele tipo de ouvinte que aparentemente é uma coisa, mas por dentro está cheio de pedra, cheio de vício, cheio de idolatria, cheio de pecado, que a semente até entra, mas não cria raiz? Você vive uma vida de aparência. Será que você é um ouvinte como
essa terra que está cheia de espinho, se preocupa com tanta coisa e esquece o principal, que é a tua vida íntima com Deus, o reino de Deus? Ou será que você é o quarto tipo de pessoa que ouve a palavra, guarda no coração e pede: Espírito Santo, me ajuda a praticar a tua palavra, me ajuda a viver a tua palavra? Que possamos sair desse culto com essa pergunta ao nosso coração: que tipo de ouvinte eu sou? Que tipo de solo eu sou? Quando a semente, que é a palavra de Deus, é lançada para a minha vida. Irmão, nós estamos vivendo cultos maravilhosos aqui. Pregadores vêm de fora, pregadores aqui de casa. A semente está sendo lançada. Procure pegar a semente e guardar no coração. Procure praticar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente para a glória do Senhor. Amém ou não amém? Quando Jesus disse, Marcos 4,13. Marcos 4,13. Marcos 4,13 diz assim, ó: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Porque eu comecei falando da parábola do semeador, ou a parábola das terras. Porque diante dessa fala de Jesus, Jesus está dizendo assim, ó: se vocês não entenderem essa parábola, vocês vão ter dificuldade para entender as outras. Então, eu acredito que você vai sair daqui hoje entendendo que há 4 tipos de solos, 4 tipos de pessoas: o semeador, que é Jesus, a semente, que é a palavra. E se você entender isso, você vai conseguir entender as demais parábolas que nós vamos falar. Amém? Então, como de costume, nós temos uns minutinhos aqui ainda. Vamos ficar de joelhos? Vamos orar? Em nome de Jesus. Aos meus irmãos que estão nos acompanhando online, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.